porque a insônia pode estar ligada a várias situações. Você pode ter algumas doenças do sono. Então, a pessoa pode ter pernas inquietas, por exemplo, é uma doença do sono. A pessoa pode ter doenças clínicas. Então, você tem uma úlcera, ela te desperta no meio da noite por uma dor. Você pode ter uma doença ortopédica, que você se vire e acabe tendo uma dor no teu ombro e desperte. Mas a ansiedade é um forte fator para a insônia, porque ela atrapalha você no sentido de que a cabeça não para. E você deitar e ficar com aquela cabeça que não para, ou remoendo as coisas durante o dia, ou que você terá que fazer no outro dia, aí você não consegue pegar no sono. Então a ansiedade tem muito uma característica de uma insônia inicial. E se elas estiverem as duas juntas, isso aumenta o risco de uma série de doenças clínicas. Por exemplo, hipertensão, por exemplo, diabetes tipo 2, obesidade. Se você tiver ansiedade e insônia, isso é um fator desastroso para o teu organismo. Uma combinação explosiva. Explosiva. E se a gente colocar nessa combinação aí o uso não só das telas, mas vamos falar das redes sociais, que impõem um ritmo frenético que não tem fim nunca. Não tem fim nunca, doutor. E aí você vai ter essa alteração do teu sono, a alteração da arquitetura do teu sono, porque ele vai tentando se adaptar às horas que você vai estar dormindo, e isso vai ter uma repercussão cognitiva no teu segundo dia. E aí você vai ter uma situação pior ainda, porque vai piorar o teu desempenho profissional, o teu desempenho escolar, se for um adolescente. E aí você vira uma situação delicadésima de queda de todos os teus rendimentos. E veja, nós temos até situações das telas que você está falando, que as pessoas passam a noite com tela. E eu atendo um garoto que ele estava marcando um horário, tipo meia-noite e tal, para o despertador, porque ele sabia que os pais já estavam dormindo e não iam pegá-lo na tela. Então ele esperava os pais dormirem, aí ele despertava, aí ele jogava e ficava nas telas a madrugada toda, até às 6 da manhã, e aí era hora de acordar e ir para a escola. Claro que com ótimo rendimento, com um garoto perfeito. Dá para imaginar, durante o dia. dá para imaginar. Como é que a gente... O senhor deu aí uma situação que é muito importante, mas é radical, né? Esse comportamento do garoto, né? Mas quais são os sinais de alerta? Quais são o que a gente precisa prestar atenção? Pais, mães, familiares? Quais são os indicativos de um momento de cuidado? Eu acho que o primeiro sinal é se houver alguma alteração de comportamento. Alguém que vinha bem na escola e começou a não vir. Alguém que começou a modificar os amigos, começou a ter outro grupo de amigos. Isso são coisas que os pais têm que ficar atentos. Ou alguém que está se isolando muito mais, alguém que só ficou lá na gruta, se a gente pensar no adolescente. O adolescente fica um pouco mais na gruta, tem uma tendência nisso, mas começou a ficar demais, começou a largar as coisas que gostava de fazer. Então, esse garoto ele participava de 2 atividades físicas, mas não vai mais na atividade física. Então, perceber alterações de comportamento é o primeiro grande alerta ao pai. E o segundo grande alerta é a queda de rendimento. Queda de rendimento escolar, social, isso também é bem delicado. São os 2 grandes sinais de alerta que os pais têm que estar atentos.